Fala, seguidores Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Bruno Levi e hoje eu vou fazer a crítica, finalmente a crítica com spoilers de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então, se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever e não esquece de compartilhar também aí com quem já assistiu o filme, tá bom? Então vamos pra crítica? Vamos pra crítica, vem comigo! Após ter tido sua identidade secreta revelada ao mundo por culpa das ações de Mistério, Peter Parker vê a sua vida e sua reputação desmoronar. Ao procurar a ajuda de Doutor Estranho para tentar consertar tudo, a situação só fica ainda mais perigosa, e Parker precisa descobrir o que significa ser um Homem-Aranha. Cara, Sem Volta para Casa é sem dúvida uma carta de amor aos fãs da Marvel. O filme, desde Ultimato, é o grande evento do ano, né? E que traz o trio de Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield no multiverso da Marvel, abrindo de vez essa loucura que é esse multiverso aí. Mas primeiro eu vou falar da direção de Jon Watts, que melhora muito, né? Desde De Volta ao Lar e Longe de Casa, que foram dois filmes assim, primeiro até bom e o segundo bem contestado, mas finalmente ele traz aí o espírito do que é ser um filme de herói do Homem-Aranha. Aqui o Jon Watts tem total controle do filme, ele consegue trazer diversas novas dinâmicas, a química entre os heróis, a química dos vilões com os heróis também, essa carga de nostalgia que ele consegue trazer. Enfim, finalmente a gente tem uma boa direção de Jon Watts, da mesma forma que Eric Sommers e Chris McKenna traz aí no roteiro muito drama, né? Uma carga de drama muito forte, ao mesmo tempo que traz um humor com times bem elaborados, ele não acaba se perdendo no humor. Tem cenas de ação que são muito bem escritas, os diálogos também são muito importantes no filme. Enfim, a gente tem aí uma junção de direção e de roteiro que acabam funcionando finalmente em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. A fotografia também é muito boa, ela busca trazer nos rostos os personagens, nas cenas de drama, nas cenas de ação também, mas principalmente nas cenas de drama, da carga emocional muito forte, uma fotografia de close-up mostrando muito os rostos dos personagens, né? Principalmente de Tom Holland, porque ele é o que mais acaba sofrendo nesse filme pelas consequências de suas ações, principalmente na morte da Tia May. A gente vê muito essa aproximação do rosto do Tom Holland, que carrega, né? O Tom Holland que consegue finalmente trazer o espírito de Peter Parker, o espírito das suas consequências de forma mais bem elaborada. Aqui ele comete suas falhas mais uma vez, talvez seja esse mais uma vez o ponto fraco do filme, em que ele mais uma vez provoca as suas ações acabam provocando consequências devastadoras, não só em sua vida, como na vida das pessoas ao seu redor e ao mesmo tempo na vida de moradores, de quem vive no Queens ou em Manhattan, lá em Nova York. Acaba trazendo essas consequências, mas que a gente consegue entender depois o motivo disso, né? A gente consegue compreender que toda essa consequência provoca nele a maturidade necessária para ele ser Homem-Aranha, né? A morte da Tia May, todos esquecerem quem é o Homem-Aranha, quem é o Peter Parker do Tom Holland. Então todas essas consequências acabam provocando nele um novo início, né? A Sony já confirmou aí uma nova trilogia com Tom Holland, e nesse filme, no final principalmente, todos esquecem que é o Peter Parker e ele vai ter que reiniciar, tipo um reboot sem ser reboot, né? Tom Holland continua no papel do filme, mas que ele acaba tendo um novo início, e esse novo início vai trazer esse Peter Parker mais maduro, mais adulto e mais consciente de suas ações. E é por isso que se torna tão importante a presença de MJ e do Ned na vida dele, né? E também da consequência da morte da Tia May. Foi ali uma das partes mais emocionantes do filme. A morte da Tia May, que traz, antes da morte dela, de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Foi de arrepiar essa cena. Também a carga dramática que ele traz e o quanto isso impacta na vida do Homem-Aranha. Não é o Tony Stark que muda a sua visão de mundo, né? O Tony Stark era uma pessoa que serviu como uma mentoria, uma pessoa que trouxe a ele o mundo vingador da vida dele, né? Mas a maturidade, o ser adulto, lidar com suas consequências de forma mais forte, nasceu a partir da morte da Tia May e ao mesmo tempo da perda, né? Ele perde ali a MJ e perde o Ned.
Ned em sua vida, né? Ele percebe que ser o Homem-Aranha tem muitas consequências, assim como foi com o Andrew Garfield e assim como foi com o Tobey Maguire em seus respectivos filmes. Aqui temos também o lidar com essas consequências de forma mais adulta, de forma mais responsável, né? Todo mundo acaba esquecendo quem é o Homem-Aranha, o Peter Parker, então isso tem a consequência de que Ned e MJ não farão mais parte da sua vida. Isso ficou claro no fim do filme, quando ele guarda a cartinha lá, quando ele vai na padaria e ele conversa com a MJ e tal, tem toda aquela química, mas a gente percebe que não vai ter mais a presença deles. Provavelmente isso vai acontecer, né? Quando ele vê o machucado no rosto da MJ, ele vê que, poxa, ser o Homem-Aranha requer que eu seja só, né? Assim como foi o Tobey Maguire, e que ele tem muitas dúvidas se ele deve ser o super-herói ou se ele deve ter a vida com a Mary Jane, da mesma forma que o Andrew Garfield em O Espetacular Homem-Aranha, né? A consequência que é a morte da Gwen Stacy na vida dele. Isso tudo é tratado no filme, e tem uma química muito boa, porque os filmes são bem parecidos. Eles são muito diferentes na sua composição geral, mas na composição do Peter Parker, do ser o Peter Parker, ele tem suas semelhanças, né? E a vinda desses personagens, a presença do Aranha, do Tobey Maguire, do Aranha, do Andrew Garfield, faz total sentido na trama, né? A presença deles mostram que as atitudes que o Tom Holland acaba tomando na sua trilogia aí tem consequências, e que ele precisa lidar com essa consequência de forma madura. E a gente vê com o Tobey Maguire, aparece muito como um conselheiro da coisa, né? Ele é o conselheiro do trio, até mesmo pro próprio Aranha do Andrew, e que o Aranha do Andrew é mais essa leveza, né, do Aranha do Andrew. Pra quem muita gente considera o Aranha do Andrew o melhor Aranha dos três, porque ele tem muito essa personalidade do Aranha dos quadrinhos. O Aranha dos quadrinhos que é mais piadista, quando tá com uniforme, que é mais engraçado, que age de forma mais leve, enquanto o Aranha do Maguire é mais sério, é mais sisudo, né? E o Aranha do Tom Holland, ele é uma mistura um pouco dos dois, né? Ele tem um pouco de sisudo e tem um pouco dessa leveza, desse humor, né? Um humor mais infantil, um humor mais boboca, vamos dizer assim, mas ele traz aí um equilíbrio entre os dois personagens. E eu acredito que é por isso que ele traz uma química muito boa, não é? Os fanservices que trazem, né? Principalmente na cena de que um aponta pro Aranha do outro e pergunta: o Peter? Não, eu achava que era comigo, mas não, é com ele. E principalmente no ato final, né? Em que a gente vê uma conversa entre os três para ver qual a melhor solução para vencer os vilões. Uma conversa antes mesmo do combate entre o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, que ele traz: poxa, você não é o pior Homem-Aranha, você é incrível, né? Você é incrível. E isso, poxa, esses pequenos detalhes e que o filme traz pra gente faz total diferença. Pra quem é fã, principalmente, que tá ligado em cada pontinho desse, faz total diferença. E é por isso que o filme funciona de forma tão boa, de forma tão leve, né? Todas as cenas de ação são excelentes, as cenas dos diálogos entre os personagens são ótimas, e os vilões, claro, a volta desses vilões aí do Dr. Octopus é excelente. A volta do Electro também, que vem totalmente diferente do Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, também funciona muito bem. Talvez o Largato e o Homem-Aranha não tenham tanto destaque, mas eles conseguem ter uma participação certa ali na trama. E, cara, não tem como falar sem elogiar tanto o Willem Dafoe no papel do Duende Verde, né? Que ator espetacular. É sem dúvidas o ator de alto escalão daquele filme, né? Sem desconsiderar os outros, mas o Willem Dafoe é muito diferenciado. E aqui nesse filme, ele tem uma participação muito forte, né? Poxa, é o vilão coringa do filme. Ele lembrou muito as atuações de Heath Ledger em Batman, o Cavaleiro das Trevas, principalmente na cena que ele apanha do Tom Holland, na cena do prédio, que ele leva um monte de porrada e se abre, né? E ele fica rindo da situação e ele faz aquela jogada, né? Ele joga o Tom Holland em vários andares até chegar no térreo. Então são cenas assim memoráveis do Duende Verde no filme, com atuação muito melhor até que o seu primeiro filme, que já é de um bom gosto muito diferenciado. E aqui, Sem Volta para Casa, ele tem
ele transcende o vilão, né? Ele consegue transcender a maldade do que é o Duende Verde e, poxa, ele é responsável pelas melhores cenas do filme, juntamente com o Alfred Molina, o Dr. Octopus, no começo, da primeira vez que ele aparece, que ele tem aquele embate fantástico contra o Homem-Aranha do Tom Holland, né? Então, cara, os vilões são muito bem colocados aqui nesse filme. É um filme que trata de redenção, então acaba sendo a redenção não só pro Tom Holland, mas como também pro Tobey, que teve um péssimo terceiro filme, né? E do mesmo jeito em que é uma redenção pro Andrew Garfield, né? A cena em que ele salva a MJ é de emocionar, é de quebrar o coração de qualquer telespectador, de qualquer fã principalmente os fãs do Andrew Garfield, que gostam muito do ator, mas que não teve lá em seus filmes um bom roteiro, uma boa direção, e que aqui em Sem Volta para Casa ele acaba se redimindo, né? Se redimindo da morte da Gwen Stacy em seu filme e se redimindo das atuações, né? Que apesar de ser um bom Homem-Aranha, ele é um péssimo Peter Parker. Ele é um péssimo Peter Parker. Mas aqui ele tem esse equilíbrio. O Jon Watts consegue trabalhar esse lado mais Peter Parker do Andrew e o lado mais Homem-Aranha do Andrew. Da mesma forma com os outros personagens, né? Ele consegue trabalhar muito bem cada um deles, não só os personagens principais, como também os vilões, como também o Ned, como também a MJ, como também a Tia May, que apesar de ter uma participação bem reduzida, né? Ela consegue trazer a carga de drama necessária pro Tom Holland lidar com os seus problemas como Homem-Aranha, né? Da mesma forma o fanservice, cara, é um filme recheado de fanservice, tem as participações especiais, Demolidor tá confirmadíssimo de volta ao MCU, da mesma forma que o Rei do Crime também tá, ele reapareceu no último episódio aí de Gavião Arqueiro, então provavelmente a gente pode ter participações especiais de Demolidor nos próximos filmes ou séries, da mesma forma do Rei do Crime, ou quem sabe até uma série própria aí de vez no MCU. É importante também lembrar das cenas pós-créditos. A primeira cena pós-crédito é com o Venom, do Tom Hardy, em que ele aparece no barzinho conversando com o garçom, uma cena bem engraçadinha e tal, que ele acaba sendo devolvido ao seu universo. Ou seja, a Marvel deixou claro que o mundo da Marvel lá é uma coisa e o multiverso da Sony lá é outra, então são coisas completamente diferentes e a gente já tem aí um vilão confirmado para a próxima trilogia do Tom Holland, que é o próprio Venom, em que o simbionte, uma parte da simbionte acaba ficando no universo do Tom Holland. Então é o primeiro grande vilão aí confirmado para a próxima trilogia, enquanto a gente vai ter aí o Venom do Tom Hardy nos filmes da Sony, que a Sony pretende fazer vários filmes, talvez séries do Sexteto Sinistro. Aqui a gente vai ter uma nova trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland mais adulto e, pô, que cena memorável, né? Todo mundo esquecendo que ele é Homem-Aranha, ele tendo que estudar novamente, fazer supletivo, passar novamente pelos estudos. Então a gente pode ver aí o Homem-Aranha no próximo filme, que já está em desenvolvimento pela Marvel e pela Sony, e que a gente pode ver aí um Tom Holland mais adulto e mais responsável, né? Ele aprendeu muito com a aranha do Tobey. No fim do filme a gente vê aquela cena em que o Tom Holland quer matar o Duende Verde com um planador, e a gente lembra, né, daquela cena do Tobey segurando o planador assim. Ele só precisa olhar pro Tom Holland para ele entender que aquilo que ele vai fazer é errado, aquilo vai ter consequências graves e que não vale a pena, né? O Aranha é um herói da vizinhança, um herói que, pô, todo mundo ama, todo mundo gosta, né? Então ele matar ali o Duende Verde não fazia o menor sentido, né? E, pô, muito legal, muito bom mesmo. Filmão da Marvel, né? Filmão, e que abre de vez aí esse multiverso. A gente tem na segunda cena pós-créditos aí o teaser do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Que a gente já tem aí um dos grandes vilões do próximo filme. Eu vou falar sobre esse teaser depois, mas aí a gente já tem a confirmação de dois grandes vilões aí no Multiverso da Loucura e a presença, claro, da Wanda, né? A Wanda finalmente vai reaparecer aí no filme do Doutor Estranho Multiverso da Loucura e cara, sensacional. Quem for assistir ao filme, vá. Quem tiver vontade de assistir ao filme, vá, porque Homem-Aranha Sem Volta para Casa é pura nostalgia, é um filme muito bem feito, tem muita ação, tem muito drama, tem muito humor, então é um filme que funciona muito bem, é um filme muito redondo, é muito fechado, né? Você vê que ele tem um início ali que é bacana, né? Da cena que o Tom Holland, ele é procurado, em que a imprensa cai em cima dele, as pessoas caem em cima dele. Você tem um desenvolvimento muito bacana com a presença dos três heróis aí, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e do Tom
Tom Holland, um desenvolvimento muito bom com os vilões que fazem parte da drama, da mesma forma que tem um desenvolvimento muito legal da amizade dele, dos núcleos de amizade dele, né? Com a MJ e com o Ned, da mesma forma com o Rap e com a Tia May. E você tem um terceiro ato que fecha de forma muito satisfatória, né? Um terceiro ato em que tem uma batalha muito legal ali na Estátua da Liberdade do Capitão América, agora, né, em homenagem ao Capitão América. Da mesma forma em que você tem uma química muito legal entre o Homem-Aranha. A gente tem também uma cena muito foda, né? Da briga, da porradaria entre o Tom Holland e o Duende Verde. Aquela cena ali é espetacular, sem música, só a porrada comendo. Então funcionou muito bem aquela cena ali, mostrando que ali é o ponto crucial, né, para mostrar que o Tom Holland finalmente vai se tornar uma pessoa mais responsável. Enfim, um filme nota 10, não tem como tirar isso, e que vale a pena cada segundo que você assistir do filme. Então, é essa a minha crítica. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, não esquece de comentar o que você achou do filme. Comenta aqui embaixo. Compartilha também aí com as pessoas que você gosta, com as pessoas que já assistiram. Claro, não dê spoilers, cara. Não dê spoilers. Não faça isso. Pelo amor de Deus, cara. Não faça isso. Guardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, galera. Tchau.